Boa tarde, eu me chamo Valdelira, sou aluna da UAT e faço parte dos Conectados 60+. Hoje vamos falar um pouquinho sobre Santo Antônio. Vocês sabem por que Santo Antônio carrega uma criança nos braços, em cima de uma Bíblia? Pois é, Santo Antônio ele pregava muito nas cidades. E em uma dessas cidades ele encontrou um conde chamado Diso. Esse conde levou ele para uma cidade bem afastada para que ele ficasse orando, para ele rezar, para ninguém aborrecer ele não ser perturbado nas orações. E deixou ele nesse canto afastado da cidade. Mas, uma certa noite, Santo Antônio lá rezando, ele conversando com o menino Jesus, brincando com essa criança, como a gente faz com criança no normal, beijando, abraçando, apertando. O conde passou, fazendo uma revisão nos aposentos, e viu a porta entreaberta. E aí ficou olhando, na curiosidade, como nós todos somos. Aí, na curiosidade, ele ficou olhando e descobriu que Santo Antônio estava brincando com uma criança. Aí ele ficou indignado, porque não tinha criança lá nesse lugar. Como é que essa criança estaria lá? Aí Jesus percebeu que o conde tinha visto que Santo Antônio estava brincando com ele e avisou a Santo Antônio. Aí Santo Antônio ficou preocupado, acabou as orações e aí foi procurar esse conde e pediu a ele que não revelasse esse segredo, que só podia ser revelado depois que ele falecesse. Isso mesmo o conde fez, mesmo com toda a curiosidade, mas obedeceu a Santo Antônio. Não revelou esse segredo. Passou-se o tempo. Quando Santo Antônio morreu, ele aí falou, revelou o segredo para a população, que Santo Antônio estava com essa criança. E aí o que é que a gente tira de lição disso? Santo Antônio carrega a criança no braço com a Bíblia, porque a palavra foi ao encontro dele com muita leveza, com muita facilidade, com muita alegria, com muito amor. Igual nós fazemos, quando a gente encontra a criança, a gente dá o melhor possível para ela. Então a palavra de Deus, ela não é carrasca, ela não é ruim, que às vezes a gente não interpreta direito, Então Santo Antônio conseguiu pregar desse jeito naquela região que ele andou, fazendo sempre o bem e levando a palavra com muita leveza. Por isso que a gente vê a imagem de Santo Antônio com a criança no braço e a palavra, porque ele nunca se apartou da palavra e muito menos do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele conheceu quando menino. Aí a gente se pergunta hoje, que é um santo que é muito realmente conhecido, muitos devotos Santo Antônio tem, pelo esse jeito simples e fácil de levar a palavra de Deus a todos os lugares. Então a gente tem facilidade de ouvir, quando ele estava pregando, a gente tem os relatos da facilidade que ele tinha de pregar o Evangelho. Aí o que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio, como diz a música? Olá, eu estou aqui para contar uma historinha de Santo Antônio. Você sabia que seu nome de batismo não era Antônio? Era Fernando de Bulhões? Ele adotou o nome Antônio somente aos 25 anos, quando entrou para a ordem franciscana. E por falar em franciscana, vamos fazer a saudação dos franciscanos? Paz e bem. Essa é uma forma de saudar uns aos outros. Ele nasceu em Lisboa, mas viveu grande parte de sua vida e morreu na cidade italiana em Pádua. Por isso que ele se chama Santo Antônio de Pádua. Aos 19 anos, ele entrou para o mosteiro de São Vicente dos Cônegos Regulares de Santo Agostinho, mas lá ele não ficou. E aos 25 anos entrou para a ordem franciscana e se aliou aos frades menores de São Francisco de Assis. Ele morreu muito jovem, morreu aos 35 anos.
Vou ficando por aqui, macete, para rezar conosco e pedir muitas graças e bênçãos a Santo Antônio. A sua intercessão ao nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele nos abençoe e nos guarde, que assim seja. Amém. Bom, gente, estou aqui com Santo Antônio na mão. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, sobre as superstições e as simpatias que fazem em relação a Santo Antônio. Então, todo mundo sabe que a tradição que de Santo Antônio é casamenteiro. Por que Santo Antônio é casamenteiro? Então, com as superstições, as crendices do povo, que não tem nada a ver com a Igreja Católica, mas tinha aquelas superstições que, para arranjar a mulher, para arranjar um casamento, tinha que botar a cabeça de Santo Antônio para baixo, dentro de um copo de água. Também achava o seguinte, além disso, o Santo Antônio, o pessoal fazia muito, invocava Santo Antônio nos objetos perdidos também. Mas eu sei que o centro dele mais era com um santo casamenteiro. Então tem certa feita que inclusive disseram o seguinte, pegava o menino dos braços de Santo Antônio e só devolvia Santo Antônio quando arranjasse um casamento. Tem outro também, que teve uma vez o seguinte, que a mulher queria tanto casar, não achava o casamento, aí se chateou, pegou Santo Antônio pela janela e jogou fora. Aí quando foi passando um rapaz e pegou na cabeça do rapaz. Aí o rapaz ficou assim, sem saber, e entrou para saber por que tinha jogado o Santo Antônio fora. E aí acabou esse rapaz se apaixonando por a moça e casou, entendeu? Então todo mundo sabe que Santo Antônio é um casamenteiro. Por quê? Acho que desde a época da Idade Média, e as mulheres para casar precisavam de um dote. E então teve uma senhora, uma moça muito pobre, e aí sem saber o que fazer, foi pedir a Santo Antônio ajuda para ela casar. Aí quando foi um certo dia, do nada, Santo Antônio chegou lá, o santo chegou com um bilhete na mão. E que ela tinha que entregar aquele bilhete a um determinado comerciante. E no bilhete dizia o seguinte, que o comerciante tinha que dar a essa moça 400 escudos de prata. Pronto, aí ela foi ao comerciante. Quando chegou lá, que ele realmente abriu o bilhete, ele dizendo que valia quanto justamente o peso do papel. Aí quando ele abriu, ele disse, não tem problema, o papel é leve. Aí quando ele colocou o bilhete na balança para ajustar, e realmente para ajustar, para equilibrar a balança, precisou de 400 escudos de prata. Ele disse, poxa vida, ficou assim. Aí eu disse, já sei. E aí ele lembrou que ele fez uma promessa para Santo Antônio, se alcançasse, né? E que pagaria 400 escudos de prata. E ele não pagou. Aí, resultado, ele resolveu pagar a moça, dar a moça para ela se casar. Então tá aí a história do Santo Antônio casamenteiro. Então nós sabemos que ele é muito mais disso, ele é foi uma pessoa que é pregador, orador, e que nós pedimos tanto a ele com a intercessão de Deus, a intercessão de todos os santos, e aí a Santo Antônio que nos cuide e nos proteja. Então eu quero agora convidar você, quero que você esteja conectados conosco, acompanhando sempre as novidades no canal do YouTube, Idosos Conectados. Olá, meu nome é Vânia Arruda, sou aluna da UAT, Campus 1, e faço parte do grupo Conectado 60+. Estou aqui para contar um dos milagres de Santo Antônio. Conta-se que Frei Antônio saiu em pregação e foi ter uma cidade chamada de Rímini. Nessa cidade, a grande maioria do povo era herege. E ele começou a sua pregação muito entusiasmado, mas a maioria das pessoas que ali estavam se retiraram. Os que ficaram, bem poucos, mesmo assim, esses bem poucos ouviram e ele falou, pregou com muito fervor
as pessoas que estavam, essa minoria, atenderam a solicitação e muitos mudaram, né, a sua condição de vida. Ele saiu dali triste, porque realmente foi uma minoria, e foi pregar, foi rezar, foi orar, foi estar em um lugar sozinho, solitário. E esse lugar era bem próximo ao mar Adriático. E lá, depois das orações, ele chegou e clamou fervorosamente para que suas orações, que a sua evangelização realmente tivesse efeito naquele local. E aí os seres do mar subiram à tona, os peixes se alinharam por classe, por tamanho, e todos os ouviram atentamente. E assim foi consumado o milagre. Bem, fique conectado conosco, acompanhe as novidades no canal do YouTube Idosos Conectados. Oi, devota de Santo Antônio! Eu sou Lourdes Cruz da Silva, aluna da UAT, e hoje eu vou falar aqui um pouquinho para vocês sobre o milagre do pão de Santo Antônio. Conta a história que um certo dia, durante o almoço, o frade Santo Antônio pegou todos os pães que existiam no cesto e aí distribuiu com todos os necessitados. Olha, gente, pasme, quando o padeiro chegou para distribuir os pães, que era o alimento do povo, né? Principalmente dos frades daquele convento, não encontrou nenhum pão. Gente, que confusão! O padeiro ficou louco, disse: roubaram todos os pães, o que é que eu vou dar de alimento para o meu povo? E aí ele resolveu conversar com Santo Antônio, e chamou Santo Antônio e disse o que tinha ocorrido. Santo Antônio olhou para ele, muito calmo, muito tranquilo, e disse: olha, volte lá, veja lá no baú, naquele cesto baú grande que está lá, velho, veja lá. Ele aí assim, ficou, né, preocupado e tal, mas ele foi. Quando chegou lá, pasmem, olha o que ele encontrou. Gente, tantos pães que transbordaram e deu para alimentar toda a família do convento e mais os necessitados, aquelas pessoas que estavam na rua precisando realmente do alimento. E sobrou muitos pães. Olha, Santo Antônio é realmente santo milagreiro. E aqui eu termino com a história dos pães de Santo Antônio, o grande milagre de Santo Antônio. Que a gente se lembrar também, a gente vai ver a multiplicação dos pães, que foi Jesus que fez, né? Então, por isso, Santo Antônio é considerado o homem da caridade, o santo da caridade e o santo das Sagradas Escrituras, né? O doutor, ele é doutor do Evangelho. Que nunca nos falte o pão de cada dia, que esse pão alimente cada um de nós. Amém e até mais. Um beijo de Santo Antônio. Milagre eucarístico. Santo Antônio, durante uma pregação na cidade de Rimini, Itália, viu-se envolvido em uma disputa com um judeu que negava a presença real de Jesus na Eucaristia. Então, Santo Antônio aceitou uma aposta. Não acredito que a hóstia seja o corpo de Cristo, mas quero desafiar-te, ó frade. Se a minha mula se ajoelhar diante da história da hóstia, então acreditarei. Aceita o desafio, respondeu Santo Antônio. Daqui a 3 dias, trarás a mula a essa mesma praça diante do povo. Eu trarei a Eucaristia e o animal se ajoelhará diante do pão consagrado. Santo Antônio retirou-se para o convento,
E durante aqueles dias dirigiu-se ao Senhor com oração e jejum no dia estabelecido. O martelo apresentou-se com o Santíssimo Sacramento. Então Antônio, em voz alta, ordenou à mula: em nome do teu Criador, que trago vivo, verdadeiro, real e substancial nas minhas mãos, embora indignamente ordeno-te, ó mula, que venhas já ajoelhar-te diante dele, a fim de que estes reconheçam que toda a criação é submissa e obediente ao Cordeiro. A mula, recusando a cevada do patrão, aproximou-se docilmente do religioso, dobrou as patas anteriores diante da hóstia e assim ficou por longo tempo. Que suavidade que em vós feliz achei, Antônio Imaculado, quando vos procurei. Adeus, 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 Antônio, adeus, adeus, até para o ano, adeus, Antônio, adeus, com as flores que ofertamos, cantaremos a despedida, adeus, até para o ano, se nós estivermos com vida. Adeus, 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 Antônio, adeus, adeus, até para o ano, adeus, Antônio, adeus, milagroso Santo Antônio, tantos milagres tem feito. Espero em vós, Santo Antônio, que atendeste meu desejo.